Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Aleluia. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Santo, Santo. Para mim. Aplauda o Senhor. Aplauda Jesus Cristo. Aleluia. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade, a minha vida, a sua vida e tudo que existe. Graça e paz, igreja. Culto de festa. Amém? Estamos reunidos aqui para celebrar a ceia do Senhor, um culto abençoado. Noite de quebrantamento. Amém? Aleluia. Eu fico feliz o dia que chega o culto da ceia. Ontem eu falava para a Janaína, esse culto a gente não pode perder. Onde a gente se reúne para lembrar do sacrifício do Senhor, nos motivar, né? Comer a nossa Páscoa, nos motivar. O Senhor nos libertou e fez uma promessa que vem nos buscar. Quem está aguardando a promessa do Senhor? A bem-aventurada esperança do crente. Jesus Cristo vem nos buscar. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, Salmo 34, versículo 18, só esse. Se vocês quiserem tocar, continuar tocando, para mim não tem nenhum problema. Fiquem à vontade. Aleluia. Salmo 34, versículo 18. Está aqui no nosso telão. Eu sei que a tradução na sua Bíblia é bem parecida com essa. Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado e salva os contritos de espírito. Mas eu quero me deter aqui na parte A desse versículo, irmãos. Amém? Perto está o Senhor dos que têm o coração aquebrantado. Ali está quebrantado, né? Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. E você vai entender o que isso quer dizer. Por favor, senta, fica à vontade. Aleluia. Eu glorifico a Deus porque na abertura do culto o irmão falou sobre quebrantamento. Os louvores falaram sobre quebrantamento. O culto fala sobre quebrantamento. Jesus Cristo se esvaziando da sua glória. Isso é quebrantamento. Então, Deus está presente para mover algo dentro de nós. Nos compungir, a nos esvaziar, para recebermos essa comunhão em Cristo Jesus, que é a ceia do Senhor. E desde o princípio, irmãos, um dos maiores anseios, se não o maior anseio do homem, era de se relacionar com o divino. Desde o princípio, esse foi o pensamento do homem. Porque o homem foi criado para relacionamento. Amém, irmãos? Ele foi criado para se relacionar com Deus. A Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que Deus fez Adão. E quando ele fez Adão, colocou ele no jardim do Éden, que ele também tinha feito. Amém? Fez peixe, fez animais que voam, fez animais que andam sobre a terra, fez toda a erva do campo. E colocou Adão ali e disse, Adão, agora você nomeia eles aí, classifica cada um segundo a sua espécie, dá nome a eles e domina sobre eles. E o texto bíblico diz que Deus, na viração do dia, ia lá conversar com Adão. Amém? Se relacionar com Adão. Havia proximidade de Deus com o homem. Então, você imagina que Adão estava lá trabalhando, classificando os animais, as plantas, e à tardezinha Deus chegava, e aí Adão? O que está pegando? Aí Adão
Ah, Deus, eu estou trabalhando. Fazendo aí o trabalho que o Senhor mandou eu fazer. O que você fez hoje? Não, hoje eu classifiquei os felinos. Hoje eu peguei os felinos e tal, essa categoria aqui é felino e tal, não sei o quê. Hoje eu classifiquei eles. É mesmo? E ficavam ali, na viração do dia. Então o homem se relacionava diretamente com o Senhor. Deus vinha e conversava com eles. Mas quando o homem pecou, essa comunhão se rompeu. E aí o homem foi expulso do jardim que Deus havia feito. E já não tinha mais acesso ao divino, não tinha mais acesso a Deus por causa do pecado que estava sobre o homem. Seus olhos haviam sido abertos. E a palavra do Senhor diz lá na frente, depois em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí Deus proveu o elo, né? O elo que faltava na corrente que nos liga a Deus. Quem é? Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu por nós, pagando o preço pelos nossos pecados e nos ligando novamente ao Senhor. Então, Jesus Cristo morreu como exemplo, né, para que nós aprendêssemos através da sua morte, e através da sua morte, ele nos ligou novamente ao Senhor. Deus chamou um povo para si, e todos aqueles que fazem menção do nome do Senhor, hoje são chamados povo de Deus. Os crentes. Onde estão os crentes? Tem crente aí? Acho que o frio calou a sua voz, ou é a máscara. Hoje é ceia, irmãos. Você tem que estar feliz. Daqui a pouco você vai chorar, mas por enquanto você tem que estar feliz. Então, Jesus Cristo veio e nos ligou novamente ao Senhor. E hoje nós somos chamados povo de Deus. Mas no meio do povo de Deus há dois povos. Amém, irmãos? Tem aqueles que verdadeiramente se interessam pelas coisas do Senhor e que têm essa íntima comunhão com o Senhor. Andam com o Senhor. Eu estou dizendo isso porque no passado, se você aprender pela palavra de Deus, houve homens que tiveram íntima comunhão com o Senhor, que falavam com Deus face a face, que Deus se apresentava diante dele através do seu anjo e conversavam. Exemplo disso, Abraão, amigo de Deus. A palavra do Senhor Deus diz que um dia Deus intentou destruir Sodoma e Gomorra. Sabe o que ele disse? Esconderei eu de Abraão o que faço? Deus precisava dar alguma satisfação para alguém, irmãos? Deus falou, não, eu não vou esconder do meu amigo o que eu faço, vou lá. E foi lá falar para Abraão, Abraão, eu estou com um projeto aí, eu vou destruir as duas cidades. E aí o resto do texto vocês conhecem, que ele intercedeu. Puxa Deus, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir, se tiver 40, Então, vocês conhecem o texto. Mas o fato é que Deus se relacionava de forma tão intrínseca com Abraão, que resolveu ir lá explicar para ele qual era o seu projeto, aquilo que ele ia fazer. No livro de Êxodo fala de Moisés, um homem que também andou com Deus e o primeiro contato, a partir de uma sarça, ele estava no monte, viu uma sarça ardendo, o próprio Deus falou com ele. E era um homem que tinha intimidade com o Senhor, porque andou com o Senhor. A palavra de Deus diz que já no Êxodo, já no deserto, Moisés subiu para o monte Sinai para receber as tábuas do concerto. Quando voltou, o povo tinha feito um bezerro de ouro e estava adorando. Cirou, quebrou tudo aquilo. Deus havia dito para ele, desce, porque o povo está fazendo coisa aleivosa. E quando ele chegou lá, Deus falou, Moisés, eu vou matar esse povo aqui no deserto e de você eu vou tirar um outro povo para me servir. Moisés falou, não, Deus, você não está raciocinando direito. Se você matar esse povo aqui, o que vão falar lá no Egito? O Senhor tirou ele, prometeu de colocar aqui numa terra que emana leite e mel, não teve poder para isso e matou eles no deserto. E tem mais, se o Senhor matar esse povo, pode riscar meu nome do seu livro. Que intimidade é essa, irmãos? Que comunhão é essa? E na ousadia do Espírito ele falou, quero ver tua glória. E Deus não negou isso a Moisés. Falou, minha glória não dá para você ver.
Meu rosto não vai dar, mas eu vou pôr você atrás de uma pedra e vou passar, vou pôr minha mão e você vai me ver indo embora de costa. E desceu do monte com o rosto brilhando, tamanha era o resplendor da glória de Deus que Moisés viu. Amém, irmãos? Quando quiseram se levantar contra Moisés, Deus se defendeu, se levantou em favor de Moisés. Disse: ei, Miriam, ei, Arão, quando eu quero falar com vocês, eu uso o profeta. Mas quando eu vou falar com meu servo Moisés, eu falo cara a cara. Eu tenho intimidade com ele. Eu falo com ele de pertinho. Aleluia. Enoque, a palavra do Senhor diz que Enoque andou com Deus. E por ter andado com Deus, o Senhor o trasladara. Foi para a glória. Elias tinha intimidade com o Senhor. Não vai chover por 3 anos e meio, senão segundo a minha palavra. O homem tinha tanta intimidade com Deus que ele conhecia os pensamentos do Senhor. Os seus pensamentos eram os pensamentos de Deus. E quando ele dizia não vai chover, não ia chover porque Deus estava concordando com aquilo. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? São pessoas que tiveram um relacionamento com Deus de uma forma tão intensa que o próprio Deus conversava com eles. Olha aí, tem 2 povos no meio da igreja. Quando eu quero falar com alguns, eu uso o profeta. Mas tem gente que ouve a voz do Senhor aqui. Tem gente que quando dobra o joelho, escuta Deus falar. Semana passada eu ouvi aqui que é hora de a gente ficar calado, ouvindo Deus falar. A gente quer falar demais. Fala. Peraí, vamos ouvir a voz do Senhor. Eu gosto de ouvir o profeta falar, mas eu prefiro a voz do meu Senhor. Eu prefiro Deus falando no meu interior. Aleluia. Esses foram homens que tinham no seu interior, assim como Davi, me lembrei agora de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um camarada que matou, entrou em guerras, usou armas, intentou um plano uma vez, matou o camarada para ficar com a mulher dele. E Deus diz, é um homem segundo o meu coração, porque Davi se aquebrantava quando pecava, meu irmão. Oh Deus, tem misericórdia, pequei contra o Senhor e contra o céu. Tem misericórdia de mim. Olha aí, irmãos, intimidade com o Senhor. O segredo, talvez o segredo seja esse, a arca estava voltando para Israel, estava voltando para a casa do Senhor, estava voltando para o templo do Senhor. Davi vinha, ele era o rei da maior potência do mundo, e vinha salteando, virando cambalhota, virando estrelinha na frente da arca, só de camisola, que nem uma criança. Alegre, feliz, igual uma criança. E eu entendo que Jesus quis dizer que o reino de Deus é semelhante a uma criança. Se esvaziou do seu cargo, do seu poder. Eu sou rei, mas não quero saber, a presença de Deus está aqui. Eu não estou nem aí para quem eu sou, eu quero saber quem Ele é. O importante para mim é saber quem Ele é, não quem eu sou. Aleluias. Esses homens andaram com Deus. Mas talvez o segredo seja justamente esse, irmãos. O quebrantamento de espírito. O coração aquebrantado de Davi. Abraão na sua intimidade com o Senhor. Moisés na ousadia do espírito. Todos eles se esvaziam. O que é quebrantamento? Nós estamos falando de quebrantamento, talvez ninguém entenda ainda, algumas pessoas não entendem. O quebrantamento, irmãos, é você se esvaziar daquilo que é seu, de todas as suas vontades, dos seus próprios desejos, abrindo mão de tudo que é seu para viver aquilo que é de Deus. Isso é quebrantamento. Quebrantamento é reconhecer que Deus é maior e que a vontade dele deve prevalecer sobre a sua. Isso é quebrantamento, é se esvaziar. O apóstolo Paulo disse, a vida que eu vivo agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo a minha vida na fé do Filho de Deus. Viver a vida do Senhor, se esvaziar. Jesus nos deu exemplo disso. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 e 8. Amém? Vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Amém, irmãos?
assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Não nos deu exemplo? Ele era Deus. Ele se esvaziou da sua glória, de algo que era próprio dele, para viver a vida de outra pessoa. De quem? A minha. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da sua santidade, da sua deidade, para fazer-se semelhante a mim. Amém? Assumir o meu pecado, assumir o meu erro, levar na cruz, se esvaziar da sua deidade, a fim de pagar o preço pelo meu pecado. Ele nos deu exemplo, e ele quer dizer o seguinte, que você deve se esvaziar do seu eu, viver a vida de outra pessoa, viver a vida de Cristo em você. Porque o texto segue dizendo depois o que você vai receber por isso. Eu falei até o versículo 8. O versículo 9, 10 e 11 vai dizer: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele se humilhou, mas a exaltação de Deus veio. A glória de Deus foi revelada naquilo que é a humilhação do homem. Jesus se desfez da sua deidade, se fez semelhante aos homens, e se humilhou como homem e recebeu a exaltação de Deus, segundo está escrito em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 8. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Se humilha aí que Ele quer te exaltar, meu irmão. Se aquebranta. O segredo é o quebrantamento de espírito. Ei, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. É necessário se esvaziar de você mesmo para receber a glória de Deus sobre a sua vida. Ver os seus projetos no Senhor dar certo. Tudo que você faz, onde você impõe as mãos, as palavras que saem pela tua boca, elas vão lograr êxito quando você se esvaziar daquilo que é seu para viver o que é dele. Aí você vai ver o sucesso do seu ministério. A glória de Deus manifesta no seu rosto. As pessoas vão olhar no seu rosto e vão ver Jesus Cristo. Se quebrantar. Talvez o segredo esteja nisso. Jesus Cristo é o nosso modelo. Eu aprendo pela palavra que há pelo menos 3 formas de isso acontecer. Nós precisamos nos aquebrantar, nós precisamos ser quebrantados na presença do Senhor, precisamos nos esvaziar. Eu aprendo pela palavra isso. Uma das formas de termos um coração quebrantado é ato voluntário. Amém? Esse é o principal. Ato voluntário, eu quero ser assim. Davi era assim desde pequenininho. Desde mocinho, na sua mais tenra idade. Era um moço quebrantado. Ele tinha isso, era inerente à natureza dele. Ele resolveu viver assim. É decisão. Amém, irmãos? Tem gente que fica esperando Deus fazer um milagre. Não, é decisão. Eu decidi abrir mão de mim mesmo. Eu decidi viver a vida de Deus. Eu decidi viver para a obra de Deus. Eu decidi ser um instrumento de Deus. É minha decisão. Eu tenho o poder de decidir. Jesus já me conquistou. Já me ligou a Deus. Já tenho comunhão com Deus. Faço parte de um povo que vai morar no céu. Mas eu quero mais ainda. Eu quero íntima comunhão com o Senhor. Deus quer te dar uma nova dimensão no relacionamento com Ele, meu irmão. Não só de falar, mas também de ouvir Deus falar. É essa dimensão que Deus quer ter com você. Falar com você assim, cara a cara. É prerrogativa só de Abraão? Deus fala só com Abraão? Só com Moisés? Não. Todo aquele que se humilhar,
vai ser exaltado pelo Senhor. A segunda forma disso acontecer, eu anotei aqui que são 3 formas. As circunstâncias vão fazer isso com você. Deus quer você quebrantado. Ah, mas eu não quero, eu não decidi. Aí eu me lembrei de Ana. Você assustou? Eu me lembrei de Ana. Ana queria ter filhos e não tinha. Ela foi para o templo e se humilhou diante do Senhor e chorou. O sacerdote Eli até achou que ela estava embriagada, porque ela só balbuciava palavras na dor do seu coração. E ao se humilhar, se quebrantar, Deus exaltou e deu o filho a ela. A circunstância levou Ana ao quebrantamento. Ela era estéril. E não teve jeito. E se as circunstâncias não te levarem ao quebrantamento, o próprio Deus vai fazer isso. Amém? Deus nos aquebranta. Ele tem poder. O rei Ezequias, segundo livro de Reis, capítulo 20, você vai ver essa história ser contada. Ezequias adoeceu. Deus disse a Isaías, vai lá na casa de Ezequias, diz para ele pôr a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Isaías saiu do seu lugar, foi lá, Ezequias, Deus falou assim, diz o Senhor, põe a sua casa em ordem que você vai morrer, não vai viver. E saiu. Ezequias sentiu a palavra de Deus, irmão. Quando Deus falou, Ezequias sentiu lá no fundo a palavra de Deus. Se virou para a parede e começou a chorar. E disse, Deus, lembra de que eu andei na tua presença. Lembra daquele tempo que eu era sincero. Lembra daquele tempo que eu tinha mais coragem. Lembra daquele tempo que nós orávamos mais. Que nós tínhamos mais comunhão. Lembra, Senhor, de que eu fui sincero. Isaías não tinha saído nem no meio do pátio, ainda Deus falou, Isaías, volta lá. Diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Aleluia. Porque eu ouvi o clamor do coração dele. Eu ouvi o quebrantamento dele. E se você não se quebrantar pelas circunstâncias, nem porque você quer, a palavra de Deus vai fazer isso na sua vida, meu irmão. Porque quando a palavra de Deus chegou ali, houve quebrantamento na vida de Ezequias e Deus acrescentou vida a ele. Quer saber o segredo para você viver mais 15 anos? Se humilha diante da majestade. Se humilha diante do Senhor, derrama suas lágrimas diante do Senhor. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Quer saber qual o segredo da proximidade com o Senhor? Se humilha. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Se humilha aí. Ei, se humilha que Deus te exalta. Pastor, se humilha que Deus exalta. Presbítero, se humilha que Deus exalta. Igreja de Deus, se humilha que Deus exalta. Pode falar para essa pessoa que você ama, que está do teu lado aí. Se humilha que Deus vai te exaltar. É. Se você ama Ele, pode falar. Com convicção. Se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Essa é a palavra de Deus, irmãos. Ah, eu não quero, as circunstâncias não me fizeram. A palavra de Deus vai fazer isso na sua vida. Ei, antes o seu prazer tem que estar na lei do Senhor. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. O segredo do quebrantamento está aqui, ó. A palavra do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Viva e eficaz. Mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Essa é a palavra de Deus. Nós precisamos, hoje é culto de ceia. Hoje é um dia em que o nosso coração tem que estar quebrantado na presença do Senhor. O apóstolo Paulo disse, analise-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba do corpo e do sangue do Senhor. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
não discernindo o corpo do Senhor. Por isso que há no meio de vocês muitos que dormem e muitos doentes. O que a palavra do Senhor está dizendo é que tem que haver um quebrantamento de espírito. Você tem que estar esvaziado daquilo que é seu, as suas vontades, o seu desejo, a sua razão. Tem crente que tem razão. Não, eu não vou pedir perdão porque eu estou com a razão. Quem tem que pedir perdão é ele. Quem já ouviu isso? Não, eu estou com a razão. Então, ele é que tem que pedir perdão. Crente não tem razão, hein? Quando você aceitou Jesus, você entregou o seu livre-arbítrio na mão dele. Você entregou a sua razão na mão dele. Quem tem razão é Deus. Amém? A Bíblia diz que quando você for oferecer a sua oferta e estiver diante do altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é você contra ele. Você se lembrar que ele tem algo contra você, vai lá e se conserta com ele primeiro. Depois você vem e oferece a sua oferta. Então quem tem que se consertar é aquele que enxergou a verdade. Aquele que está quebrantado. Aquele que nasceu de novo e vive a vida de Jesus Cristo. Qual é o sangue que corre na tua veia aí? O que tem corrido aí na sua veia? É o sangue do Cordeiro? É o sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o meu rei, o seu rei? Aquele que viva e reina? Aleluias. Eis aí o segredo da proximidade com o Senhor, de andar com Deus, um coração aquebrantado. Eles cantaram aqui, né? Pela cruz me salvou. E aí? Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximei. Aleluia. Quebrantado por seu amor. O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo me constrange. O amor de Jesus Cristo nos constrange. E a letra da música diz, impressionante é esse amor. É impressionante. Meu irmão, o segredo é o coração quebrantado, se esvaziar. Ei, hoje quando você for participar dessa mesa, na sua reflexão, você entrega tudo na mão do Senhor. Entrega tudo, sem reserva. Sabe aquele cantinho escondidinho que tem lá do lado do seu coração, que você falou, não, aqui não, Deus. Aqui o Senhor não entra, deixa que eu resolvo. Sabe aquele cantinho? Hoje você vai entregar ele na mão do Senhor. Hoje você vai se entregar sem reserva para o Senhor. Falou, Senhor, eu sou pleno do Senhor. Deus não negocia o seu corpo, a sua vida. Deus quer por inteiro. A adoração ao Senhor tem que ser por inteiro. O seu coração tem que ser para o Senhor. E ele só recebe um coração quebrantado. Um coração vazio de tudo que é propriamente humano. Aleluias. Assim como Jesus fez se esvaziando, esvazie-se também essa noite. Entrega tudo no altar do Senhor. E aí participa da mesa do Senhor. E viva a plenitude do amor de Deus sobre a sua vida. Esse amor vai te trazer sorte. Esse amor vai te trazer prosperidade. Esse amor vai te trazer êxito no ministério. Puxa vida, Deus, eu oro e não acontece nada. Acabou. Entrega tudo na mão dele e você vai ver Deus operar por meio da sua vida. O instrumento que você vai ser na mão do Senhor. Ele vai te dar um banho de misericórdia, te encher do Espírito Santo e te usar para a glória de Deus. É isso que ele quer fazer com você. Um instrumento do Senhor. Mas para isso, cara no pó. Humilhação. Já parou para pensar por que a gente ora de joelhos? Deus ouve a oração de qualquer jeito. Amém, irmãos? Deitado de pé, plantando bananeira. Mas por que os antigos diziam que de joelho é mais gostoso, de joelho é melhor? Porque quando você está nessa posição, né, curvado, giroflexamente, você está se rendendo ao Senhor e reconhecendo a majestade de Deus. É sinal de humilhação. Deus, estou me esvaziando de mim para receber o que é seu. É isso que você tem que entregar na mão do Senhor, todas as suas reservas, a plenitude do seu ser,
nas mãos do Senhor. Aí você vai ver as coisas acontecerem. A bênção de Deus estará sobre a sua vida. Ele vai adiante de você e dará vitória em todos os seus projetos. Você crê nesse negócio? Onde estão aqueles que quebrantaram o seu coração? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. As palmas são para Jesus.